Olá, mais uma ação parlamentar começando aqui na TV Câmara. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Teremos muita informação para você acompanhar o trabalho do Legislativo da cidade. E na edição de hoje vamos mostrar como funciona o Portal da Transparência do Governo Federal. A plataforma permite que qualquer cidadão tenha acesso a dados como gasto do dinheiro público e gestão. E a gente mostra ainda um projeto de lei que propõe compartilhar as imagens das câmeras de monitoramento de condomínios aqui de São José com o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. Vamos falar ainda sobre as ações da Comissão de Esporte da Câmara, voltadas para incentivar o paradesporto. Outro destaque do programa é a história de Padre Rodolfo Komorek, que emprestou o nome ao cemitério municipal. Então, fica com a gente. Lançado em 2004 pela Controladoria Geral da União, o Portal da Transparência é um site de livre acesso onde qualquer pessoa pode buscar informações sobre gestão do governo federal. A ferramenta permite acompanhar, por exemplo, como o dinheiro público está sendo usado. E essa consulta pode ser feita de diversas maneiras, através de painéis, gráficos ou dados abertos. Uma plataforma importante para o exercício da cidadania. Provavelmente você já passou por uma obra grande na cidade e se perguntou: quanto dinheiro isso custou? Ou quando vão terminar essa obra? A gente passa às vezes em vários lugares, estão sendo construídos, né? E eu gostaria de saber quanto é que custa. Alguma, por exemplo, que você se lembre assim? Olha, o que eu estou vendo que está sendo construído são algumas escolas, né? Que às vezes eu passo, estão mexendo em escola. Tem uma estrada também que estão mexendo, se não me engano aqui na Zona Sul, eu vejo os caminhões mexendo, o trator, tirando terra. Eu tinha interesse em saber quanto é que custa, né? Que é o dinheiro nosso que está saindo, né? Pois é, dúvidas assim são comuns. E a resposta é mais fácil de encontrar do que parece. Ela está no Portal da Transparência, que garante o direito de todos de acompanhar como o dinheiro público é gasto. Ele está disponível em todas as esferas do poder público, ou seja, desde o governo federal até as prefeituras precisam disponibilizar essas informações. Esse advogado explica que o Portal da Transparência é uma ferramenta essencial para a democracia. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê uma série de requisitos para que seja prestada contas, para que o munícipe ele tenha acesso à informação e entenda aqueles requisitos. Deve ser prestado pela internet as informações, tanto de receita, a captura do dinheiro público, quanto os seus gastos. Tem uma frase interessante da ex-primeira-ministra britânica, de que não existe essa história de dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. E sendo ele o titular do poder, nada mais justo e normal que ele tenha acesso a ver como está sendo gerido o dinheiro público, pois ele é o titular desse dinheiro. Essa forma de prestar contas passou a ser obrigatória para estados e municípios em 2011. O Portal da Transparência Estadual oferece informações semelhantes ao municipal. Dá para consultar dados como contratos, compras, convênios, orçamento e gestão fiscal. Já em âmbito federal, esse trabalho acontece desde 2004 e oferece um panorama de todos os gastos e previsões do ano. O município que ele constata naquelas informações constantes do Portal da Transparência alguma irregularidade, ele mesmo, ele é titular, ele goza desse poder de prestar contas e representações aos órgãos de controle para que ele adote as medidas cabíveis. Inclusive, a responsabilidade do gestor, podendo ser punido, inclusive, incidir na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Improbidade Administrativa. Esse daqui é o Portal da Transparência da Câmara de São José. Por aqui a população tem acesso a todas as informações, como, por exemplo, contratos, licitações e até mesmo a presença dos vereadores em plenário. Então, para fazer uma demonstração, eu vou abrir aqui um desses tópicos, despesas. Vamos lá. Assim que a tela abre, eu posso escolher uma competência, no caso, um mês de referência, né? Eu vou colocar outubro de 2023. E depois, uma entidade, que pode ser tanto o Poder Legislativo, a Câmara, no caso, quanto a Prefeitura. Eu vou manter o Poder Legislativo. Pesquisar e pronto. Aqui estão todas as despesas da Câmara em outubro de 2023.
Para os vereadores, o Portal da Transparência é uma ferramenta fundamental para o trabalho eficaz dos poderes legislativo e executivo. Um canal de diálogo com a população que garante integridade e responsabilidade na gestão pública. É lá que a gente acessa e a comunidade, a população pode acessar para ter alguma informação sobre gastos, sobre projetos, o custo de obras, né? Para o chefe da seção Portal da Transparência, a ferramenta permite que o cidadão seja atuante na política da cidade. O portal tem o principal objetivo, é uma ferramenta que permita que o cidadão tome conhecimento do que está sendo feito com os recursos públicos, né? E, além de todo, o cidadão poder atuar como próprio fiscalizador desses recursos, né? Tem ainda o chamado Portal da Transparência Passivo, que são os casos em que o solicitante da informação vem até a Câmara. O passivo é aquele que o cidadão, o munícipe, às vezes quer saber de algum processo ou alguma lei, alguma coisa, e então ele prefere não acionar o portal, ele prefere fazer pessoalmente para poder ter a resposta em mãos e concreta ali, né? Tem aqueles que querem fisicamente, então aí ele tem que vir até aqui. Tem um departamento do SIC que pertence também ao portal de transparência. Ele preenche o formulário e automaticamente o funcionário já toma as providências para que seja atendido aquela solicitação do munícipe. Com o objetivo de aumentar a segurança na cidade, tramita aqui na Câmara Municipal um projeto de lei do vereador Renato Santiago que propõe compartilhar as imagens das câmeras de monitoramento de condomínios com o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. A ideia é aumentar a capacidade de vigilância do sistema. Elas estão em quase todos os lugares. Lentes que vigiam diferentes espaços e proporcionam sensação de segurança. Com certeza, eu me sinto seguro, né? Não que isso vai inibir de acontecer alguma coisa, mas se acontecer, a gente tem algo que possa dar um respaldo, né? A gente pode entregar essas imagens à polícia e pode captar, pode ir à procura do bandido, né? Eu me sinto seguro como síndico, como morador aqui também. Nesse prédio da região oeste de São José dos Campos, são 33 equipamentos. Além de monitorarem toda a movimentação interna, as câmeras também fazem parte do sistema de controle de acesso ao condomínio e registram o que acontece no entorno. Fachada, portão da rua, o portão veicular, por exemplo. Estas imagens são disponibilizadas em tempo real para os moradores, através do aplicativo, né? Essa é uma facilidade e uma segurança que o morador tem, por exemplo, ao receber um convidado ou dar passagem para um filho, para um familiar, ele ter em tempo real o que está acontecendo ali nesse acesso nesse entorno. Esse tipo de tecnologia, cada vez mais presente em espaços particulares, ajudam a registrar ocorrências até mesmo nas ruas. Por isso, um projeto de lei do vereador Renato Santiago, que tramita na Câmara, prevê que a Prefeitura faça parcerias para integrar as câmeras dos condomínios ao sistema do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. Quando existe a necessidade de um compartilhamento, logicamente tem que ser feito um pedido à Justiça, né? E a Justiça manda fornecer ou obriga até o próprio prédio a fornecer. Quando essa lei entrar em vigor, isso já vai ser automático, né? Então vai cortar toda essa burocracia e que seja uma coisa muito mais eficiente e muito mais rápida. Até porque quando acontece uma questão de um crime ou de alguma violência, de qualquer coisa que fuja à normalidade, nós precisamos de agilidade para tentar resolver o problema. E a ideia desse projeto é para facilitar isso tudo. Inaugurado em 2021, o CSI realiza o vídeo monitoramento da cidade com cerca de 1.200 câmeras instaladas em diferentes regiões do município. O vereador acredita que o projeto de lei é uma maneira de ampliar a capacidade de monitoramento pelas forças de segurança. A razão foi aumentar a segurança da nossa cidade. Nós já temos um sistema muito inteligente e muito eficiente através
do CSI, são mais de 1.000 câmeras monitorando toda a cidade, mas também nós temos hoje uma tecnologia individual, às vezes de cada prédio, de cada condomínio, às vezes até de residência unifamiliar. E a ideia é que essas imagens elas possam ser compartilhadas nesse mesmo sistema do CSI, seja por uma tecnologia que seja idêntica, que possa você divulgar essas imagens, fornecer essas imagens ao vivo, 24 horas, ou as imagens que ficam gravadas no sistema e sejam entregues, né, à força policial ou à prefeitura através de uma demanda específica. A proposta prevê que o CSI possa usar as imagens das câmeras particulares instaladas nas áreas externas. Dependendo do tipo de tecnologia, os registros podem ser monitorados em tempo real pelo CSI ou auxiliar na investigação de ocorrências. Muitos moradores, eles têm aquela sensação de segurança quando perto da sua residência existe uma câmera de monitoramento da prefeitura, né? E muitas pessoas pedem que sejam instaladas novas câmeras da prefeitura. Só que isso é um processo muito maior que vai onerar muito a prefeitura e não existe tanta viabilidade assim. Então, surgiu a ideia, através de conversas com síndicos, presidentes de associações, moradores, desse compartilhamento dessas imagens, que aí a imagem do prédio ou do condomínio seria fornecida, seria como se houvesse ali uma câmera específica da prefeitura. Para esse especialista em condomínio, a iniciativa contribui tanto com o poder público quanto com os moradores de condomínios. O contingente humano não vai garantir a segurança em todos os lugares. E as câmeras sendo instaladas em todo o município, isso tem feito com que dê mais possibilidade dos pais ficarem tranquilos realmente e deixarem seus filhos falar, olha, pode sair, que eu sei que mesmo que não tenha pessoa lá presente, você vai estar com uma câmera te observando, isso fica gravado. E até para a resolução de conflitos depois, tendo essas imagens de acesso do poder público, chegar numa conclusão de um delito, de um roubo, de algo que tenha acontecido, as câmeras vão facilitar e muito. A ideia também é aprovada pelo Douvani. O síndico acredita que as câmeras instaladas nos condomínios podem favorecer a segurança da cidade. Se a gente tiver câmeras distribuídas dentro do condomínio, essa ligação com o CSI, eu aprovo, eu acho muito bacana, porque é um meio aí da gente captar, né, realmente capturar algum indivíduo que venha a cometer algum delito. Então, essa parceria é muito importante. É muito importante de verdade. E olha, no próximo bloco a gente vai mostrar o trabalho da Comissão de Esportes aqui da Câmara Municipal e as ações voltadas para incentivar o paradesporto. É já já. Voltamos com o Ação Parlamentar. E a Comissão de Esportes da Câmara Municipal atua para incentivar várias modalidades esportivas. E o Paradesporto de São José também recebe atenção dos vereadores. Nós preparamos uma reportagem para mostrar como é o trabalho desenvolvido pelo grupo. O esporte sempre fez parte da vida do Sérgio. Mas em 2009, uma inflamação na medula e a consequente perda do movimento das pernas o obrigou a mudar de modalidade, passando do atletismo para a natação. Após um período de adaptação, ele começou a se destacar. As medalhas e as boas colocações nos campeonatos começaram a vir, como os terceiros lugares no Brasileiro e no Open em 2015, que reuniu os melhores nadadores do mundo. E na reabilitação o pessoal me indicou, né, o esporte adaptado que eu nem conhecia. Aí eu me identifiquei com a natação, desde então faz 12 anos que eu estou nadando e representando a cidade de São José dos Campos aí, em várias competições nacional e internacional, e para mim é um prazer enorme. Em São José, Sérgio é um dos mais de 200 atletas do Instituto Athlon, que há pelo menos 10 anos ajuda no desenvolvimento de 10 modalidades poliesportivas em São José dos Campos. O Kelvin é diretor do Instituto e relata que, por meio do trabalho da entidade, diversas vidas foram transformadas graças à prática de esportes.
intuito do Instituto Athlon é transformar a vida da pessoa com deficiência por meio do esporte. E com este objetivo a gente desenvolve o dia a dia projetos para que a gente possa ter estrutura para que desenvolvemos as modalidades esportivas, né? E nós temos muitos relatos, literalmente, de que quando entraram no esporte, essa pessoa se transformou, se reabilitou, se incluiu. Presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, o vereador Renato Santiago destaca ainda que o esporte tem um papel importante também no desenvolvimento e na socialização das pessoas com deficiência. É extremamente importante por conta da inclusão, por conta da melhoria da qualidade de vida desses atletas, né, da sociabilização, mas principalmente você dar autonomia a essas pessoas que têm algum tipo de deficiência e a partir dos treinamentos esportivos elas conseguem ter uma maior autonomia no seu dia a dia, na sua vida normal. E a Câmara, por meio da Comissão de Cultura e Esportes, tem colocado em pauta debates sobre assuntos relacionados ao paradesporto. Um exemplo disso é um projeto de lei aprovado que autoriza a construção de um centro de treinamento voltado para as modalidades paralímpicas na cidade. O paradesporto, ele sempre é uma pauta, né, constante na comissão. Nós recebemos muitas demandas dos atletas individuais do paradesporto, como também das instituições. Nós temos o Instituto Athlon, que é um grande parceiro da prefeitura, que desenvolve os esportes paralímpicos, como o vôlei sentado, o goalball, também a PPD, que trabalha a bocha paradesportiva. Então, nós temos reuniões periódicas com esses grupos para que a gente possa desenvolver políticas públicas, né, que fomentem a atividade do paradesporto. Outro projeto debatido e aprovado na Câmara e que também ajuda os paratletas da cidade é a LIFE, a Lei de Incentivos Fiscais. Por meio desse dispositivo, o incentivador pode destinar 100% do IPTU ou ISS a projetos desenvolvidos em São José. Em 2023, foram captados mais de 11 milhões de reais em investimentos, beneficiando 14 atletas PCD individuais e 9 equipes do paradesporto. E com a Lei de Incentivo Fiscal de São José dos Campos, né, que a empresa pode destinar parte do seu ISS, IPTU, para a atividade fim esportiva, esse dinheiro é o que faz com que nós possamos desenvolver as modalidades e proporcionar a atividade física para a pessoa com deficiência. Projetos e investimentos usados para dar toda a estrutura necessária para que esses atletas continuem se superando em cada competição e, com isso, tragam mais medalhas para São José dos Campos. Tudo que é preciso para a gente conseguir o resultado aqui tem, aí só depende do nosso treinamento no dia a dia, só depende da gente, né? E o treinamento tá todo vapor, né? Se Deus quiser, aí, quem sabe vir com uma boa colocação nessa última competição para a gente. Depois do intervalo, a gente vai saber um pouquinho da trajetória do padre Rodolfo Komorek, que emprestou o nome ao cemitério municipal aqui de São José dos Campos. A gente volta já. De volta com o Ação Parlamentar. E olha, de origem polonesa, padre Rodolfo Komorek veio para São José dos Campos em 1941. Aqui ele espalhou uma mensagem de fé e esperança e vivenciou a caridade que foi reconhecida pela população do município. Padre Rodolfo faleceu em 1949. O corpo foi sepultado no cemitério municipal, que recebeu o nome dele. Na região central da cidade fica o cemitério Padre Rodolfo Komorek. Muita gente nem imagina que a história da personalidade que dá nome ao local começa bem longe daqui, longe de São José e do Brasil também. Padre Rodolfo nasceu na Polônia em agosto de 1890. Chegou ao Brasil em 1924 como missionário para atendimento espiritual de colonos poloneses. Passou por diversas regiões do país até a chegada a São José dos Campos em 1940. E não foi a missão que o trouxe para a cidade, mas sim problemas de saúde.
Campos, né? E São José foram os últimos 9 anos da vida dele, exatamente porque ele foi para São José por ter se tornado tuberculoso, né? Então, lembrando que a nossa cidade aí, na primeira metade do século XX, assim como algumas outras cidades no estado, eram cidades de tratamento da tuberculose. Então, ele passa esse período aí de 41, mais ou menos, 40, 41 ali, quando ele chega até 1949, né, o seu último ano de vida, ele passa em tratamento em São José dos Campos, e aí a santidade dele, né, a fama de santidade dele se espalha nesse período. E mesmo não tendo vindo para cá em missão, o sacerdote seguiu sua vocação missionária e continuou trabalhando no atendimento aos pobres e doentes. Padre Rodolfo morreu em 1949. O corpo foi enterrado no cemitério que hoje leva o nome do polonês. Mas a história dele não para por aí. Nós falávamos de uma São José na década de 40, muito menor à nossa realidade de hoje, com certeza menos munícipes, uma realidade de uma cidade sanatorial, onde as pessoas que estavam aqui conheciam o trabalho apostólico do Padre Rodolfo enquanto membro da comunidade salesiana e conheciam de fato a sua atuação na cidade. E agora temos o desafio de contar esta história. O joseense raiz, como gostamos de brincar, conhece e sabe quem foi ao menos o padre que andava na chuva sem se molhar, o padre que previa consciência, o padre que se encontrava com as crianças em meio à rua descendo de Santana para a Matriz. Os restos mortais do Padre Rodolfo não estão mais no cemitério municipal. Em 1996, eles foram levados para a Capela Menino Jesus de Praga, que fica nas dependências da Paróquia Sagrada Família. Em datas especiais, o local chega a receber 2.500 fiéis admiradores da história de devoção e caridade do sacerdote. História essa que motivou o pedido de canonização do polonês. É verdade que muitos devotos aqui conhecem como a igreja do Padre Rodolfo. Aqui são os locais do Padre Rodolfo, sim, mas aqui de fato guarda-se não só uma memória daquilo que foi feito pelo Padre Rodolfo, mas aquilo que continua a ser feito em seu nome. Estas graças, ao qual chamamos graças com aparência de presumível milagre, são aquelas que sim, há um parecer científico sobre elas. Nós em nenhum momento negamos a necessidade do reconhecimento da ciência em vista de. Queremos sim que ela reconheça que aquilo que aconteceu com essa pessoa, sendo algo extraordinário ou não, acontece de modo que a ciência não consiga explicar. Mas nós sim o reconhecemos como algo da graça de Deus, pela intercessão do Padre Rodolfo. A expectativa é que esse reconhecimento seja cada vez maior e que no futuro a canonização finalmente aconteça. Essa devoção veio dos meus pais, né? E minha mãe conheceu o Padre Rodolfo e, na verdade, a gente acabou absorvendo isso também, né? Porque do tipo que faz promessa. Eu tenho um irmão que chama Rodolfo e meu pai tinha uma imagem do Padre Rodolfo e aí antes de trabalhar ele saía e rezava para o Padre Rodolfo, né? Então é uma transferência. Eu lembro da minha mãe falando dele, né? Eu era menina, né? E minha mãe falava que ele era pequenininho, né? E a minha mãe morava na roça e diz que ele andava, né, nas roças com os pobres, dava confissão. Eu estava pedindo para ele agora, Padre Rodolfo, visita a minha casa, meus filhos, levando muita paz e muita saúde. É o que nós pedimos, porque o resto vem por acréscimo. E eu termino dizendo o seguinte, se ontem foi bom, foi maravilhoso, acabou, mas não existe mais. O nosso é esse momento aqui, de vocês estar conversando comigo. Isso é nosso, o que vem na frente de Deus. Outras formas de fé e gratidão estão espalhadas pela cidade. Além do cemitério, uma rua no bairro Vila Ema também recebeu o nome de Padre Rodolfo. E no Parque Vicentina Aranha, o local onde o venerável passou os últimos dias de vida foi transformado num memorial. Locais que mantêm vivo o patrimônio imaterial deixado pelo padre e se tornam símbolos de amor e fé. Os devotos de São José, região, até hoje em dia recebem, continuam, né, a causa dele, a fama de santidade é forte até hoje. Mas talvez os primeiros milagres tenham sido esses ainda em vida, né? As curas, a bilocação, flutuar, né? Não se molhar na chuva, essa é uma outra história clássica, né? Como um tuberculoso, ele tinha que ter um cuidado com a saúde mais, né, intenso do que quem está saudável. E ele não recusava
um convite, né, um convite ou uma chamada, né, para ir fazer algum serviço religioso. Então, mesmo que estivesse chovendo, ele ia, e ele chegava seco nos lugares, né. E o Ação Parlamentar termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Esse e todos os outros programas estão disponíveis no YouTube, TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.